Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais este momento na nossa quinta-feira de estudo da Palavra de Deus e de oração. Quero dizer que você é bem-vindo a este culto. Nós estamos online, mas ainda assim é um culto que prestaremos ao nosso Deus. Então convido você a se juntar a mim neste culto que vamos prestar agora ao nosso Deus. Eu quero começar orando com você neste momento. Então, aonde você estiver, eu peço que você se junte à minha oração, fechando os seus olhos, se possível, abaixando a sua cabeça e entrando em espírito de oração para falarmos com Deus neste momento. Oremos. Senhor nosso Pai, nós damos graças ao Senhor por este momento na nossa semana, onde podemos, como igreja, abrir a Tua Palavra, ler a Tua Palavra e desfrutar das maravilhas da Tua revelação. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja reunida, cada um na sua casa, onde estiverem. Pai, peço que o Senhor abençoe a IBV Nova neste momento de culto. Esta é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero convidar você, seja onde você estiver, na sua casa, no trabalho, enfim, a pegar aí a sua Bíblia e manter aí ao lado da sua Bíblia um papel, uma caneta para anotações, porque nós vamos ler mais uma vez a carta de Paulo aos Gálatas e estudar aqui alguns versículos para a nossa edificação pessoal, para a glória de Deus. Então pegue aí a sua Bíblia, um papel, uma caneta, para você já ficar pronto para esse momento de estudo. Mas antes de lermos o texto, de fazermos o nosso estudo bíblico, nós vamos agora ouvir uma música e sermos inspirados pelo Ministério de Música da nossa igreja. Então, junte-se aí ao Ministério de Música da nossa igreja, vamos cantar, que a sua alma cante ao Senhor e vamos louvar a Deus juntos. Senhor,
Quero convidar então você a pegar a sua Bíblia agora e abrir comigo na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 3. Como você sabe, nós temos estudado aqui às quintas-feiras com o pastor Edinaldo essa carta de Paulo aos Gálatas, que é uma carta tão valorosa, tão maravilhosa, aonde o apóstolo Paulo está escrevendo aos crentes da Galácia e aonde ele demonstra aspectos muito importantes acerca da fé, acerca da obediência, acerca da salvação que desfrutamos a partir dos méritos de Cristo. Bem, o que nós temos visto até aqui é que nos 2 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Gálatas, o apóstolo está demonstrando que nós somos salvos quando nós paramos de confiar em nossos esforços morais ou na lei e confiamos na obra de Cristo. Isso cria uma motivação inteiramente nova para tudo o que fazemos, porque nós passamos a viver para Deus. O Evangelho é esse caminho de entrada no reino de Deus. Mas na semana passada, o pastor Edney começou o capítulo de número 3, aqui da carta de Paulo aos Gálatas. E aqui, nesse capítulo 3 e no capítulo 4, Paulo está mostrando que o Evangelho também é muito mais do que isso. O Evangelho também é muito mais do que o caminho de entrada no reino de Deus. Porque nós não apenas somos salvos pelo Evangelho, mas nós também crescemos pelo Evangelho. Paulo ele está dizendo que não começamos pela fé para prosseguir em nosso crescimento por meio das obras. Não, nós começamos pela fé, somos justificados pela fé, mas nós também somos santificados pela fé. Nós nunca deixamos o Evangelho para trás. O Evangelho é o caminho de entrada no reino de Deus, mas ele também é o caminho pelo qual nós caminhamos em toda a nossa trajetória de fé na vida com Deus. Então, é isso que Paulo declara, por exemplo, aqui no capítulo 3, nos primeiros versículos, no versículo de 1 até o versículo 5. Mas, a bem da verdade, esse aqui é o tema dos capítulos 3 e 4 inteiros. Mas o trecho que eu quero chamar você para ler é o trecho do capítulo 3, a partir do versículo de número 6 até o versículo de número 14. Então, continuando a nossa leitura aqui da carta de Paulo aos Gálatas, chamo, portanto, você para ler capítulo 3, a partir do versículo de número 6, diz assim a minha versão, que é a Nova Versão Internacional. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar estas coisas, por ela viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Até aqui, e que o Espírito Santo de Deus fale conosco através dessas palavras do apóstolo Paulo. Então, como eu já disse anteriormente, dos versículos 1 até o versículo 5 da carta de Paulo aos Gálatas, do capítulo 3, Paulo está declarando mais uma vez que aqueles irmãos, aqueles crentes da Galácia, não deveriam deixar serem enfeitiçados
pelos judaizantes, pois por aqueles que gostariam de incluir na trajetória de fé deles práticas que eram próprias da religião judaica, como forma de adicionar requisitos para a salvação e como forma de adicionar requisitos para a justificação. Então, nos primeiros versículos, Paulo está falando que não. Paulo está falando que não. Ele está falando que a justificação se dá tão somente pela fé, não pela obediência à lei, mas pela fé. E aí aqui, no trecho que lemos, a partir do versículo 6, Paulo vai defender essa ideia a partir das Escrituras. Se nos 5 primeiros versículos Paulo está dando os seus argumentos para defender a ideia de que a justificação é pela fé, dos versículos 6 até o verso de número 14, Paulo, portanto, vai defender essa ideia a partir das Escrituras. É por isso que no versículo 6, Paulo chama Abraão para a conversa. Paulo convida Abraão porque ele diz assim para os seus ouvintes: considerem ou pensem no exemplo de Abraão. E aí, Paulo cita Gênesis 15, 6. No versículo 6 de Gálatas 3, Paulo cita Gênesis 15, 6, porque ele diz: ele creu em Deus, ou seja, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. A palavra que Paulo usa aqui para dizer que o fato de Abraão ter tido fé em Deus, o fato de Abraão ter crido em Deus, e aí Paulo diz que isso foi creditado. Essa palavra que Paulo usa para se referir a creditado é uma palavra que significa falar, significa declarado, significa contabilizado. O que Paulo está dizendo aqui, citando Gênesis, é que Abraão, ele foi considerado um homem de fé, e por ter sido considerado um homem de fé, ele foi declarado como justo, foi creditado, a fé dele foi atribuída como justiça. Então, qual que é o sentido então de dizer que a fé de Abraão lhe foi atribuída como justiça? É claro que a fé na palavra de Deus e em suas promessas resulta em justiça. Se cremos que Deus existe e lhe devemos obediência e adoração, é dessa convicção que fluirá a vida justa. É dessa fé, dessa crença de que Deus existe, dessa crença que nós devemos obedecer a Deus, dessa crença que nós devemos adorar a Deus, é daí que vai fluir uma vida justa. É por isso que Paulo aqui está relembrando aos Gálatas e se contrapondo ao discurso judaizante, dizendo: olha só, Abraão é o pai, é o nosso pai da fé, não porque ele obedeceu à lei, mas porque ele creu em Deus. Abraão é o pai da fé por causa da fé que ele manifestou em Deus e não pela obediência à lei. Tanto é que o texto citado aqui por Paulo é de Gênesis 15. E a primeira vez onde há aquele pacto entre Deus e Abraão, da circuncisão, acontece no capítulo 17 de Gênesis. Então, primeiro Abraão creu, e depois ele obedeceu. E essa é a ordem de todo crente no Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo está argumentando aqui aos crentes da Galácia. Tanto é que a continuação do texto, versículo 7, Paulo diz assim: estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Na prática, o que Paulo está dizendo é: sejam como Abraão. Pois o que importa não é a linhagem física de Abraão, ou seja, o que importa não é ser judeu, o que importa não é manifestar as práticas da religião judaica. O que importa não é a linhagem física de Abraão, o que importa é a descendência espiritual. Então, para nós, mais importante não é sermos judeus. Para nós, o mais importante não é essa linhagem física de Abraão, não é a descendência física de Abraão, mas a descendência espiritual, que significa ter a mesma fé que Abraão. É por isso que Paulo diz: estes é
que são filhos de Abraão, aqueles que são da fé, aqueles que manifestam a mesma fé de Abraão. O que Paulo está dizendo para nós, portanto, é: sejam como Abraão. E o que significa ser da fé como Abraão? Abraão nos mostra que a fé salvadora é acreditar na promessa do Evangelho. Porque a fé que Abraão demonstra em Deus é uma fé que vai além de uma expectativa de que Deus realizaria aquilo que Deus prometera que realizaria. É uma fé que Deus salvaria Abraão. Então, ser da mesma fé, ser da fé como Abraão, é acreditar na promessa do Evangelho, que é a promessa de que nós somos justificados tão somente pela fé. Abraão também nos mostra que a fé salvadora é aquela que é depositada na provisão divina, não no nosso desempenho, mas na provisão divina. Veja que Abraão não tinha filhos, Gênesis capítulo 15, versículo 2. Veja que a esposa de Abraão era estéril. Então, Abraão confia, Abraão deposita a sua fé tão somente na provisão divina e não no seu próprio desempenho. Então, esse texto nos ensina que devemos ter a mesma fé de Abraão, que é essa fé salvadora, que é essa fé no Evangelho, que é essa fé que vem antes da obediência à lei. E aí, a partir do versículo 8 de Gálatas capítulo 3, Paulo vai nos apresentar duas maneiras de viver. Que nós podemos dizer, de um lado, é a maneira de viver das pessoas que vivem pela fé. E do outro lado, é a maneira de viver pelas pessoas que vivem pelas obras da lei. E viver por meio de alguma coisa significa confiar nisso para encontrar felicidade e satisfação. Seja lá pelo que for que nós vivamos, esse é o ponto principal da nossa vida. O que nos dá sentido à vida, o que nos dá segurança, o que nos dá definição de vida, é aquilo pelo qual nós vivemos. É por isso que nesse momento é esclarecedor para nós respondermos, ainda que apenas a nossa consciência, algumas perguntas. Algumas perguntas, por exemplo, como: pelo que eu vivo? Como: em que a minha vida é baseada? O que, se eu perdesse, faria com que eu me sentisse como se não me restasse vida alguma? A resposta para essas perguntas revelam os fundamentos da minha vida e da sua vida. Ter fé como Abraão traz bênção. O resultado de viver pela fé, pela lei, por outro lado, é que nós estamos debaixo de maldição. É o que diz o versículo 9. O versículo 9 diz que os que são da fé são abençoados. Mas o versículo 10 diz que os que vivem pela lei vivem debaixo de maldição. E essa maldição que o texto cita, ela tem pelo menos dois aspectos. O primeiro aspecto da maldição, que é viver pela lei, é um aspecto que eu chamo de teológico. Porque qualquer um pode dizer: posso ser salvo obedecendo à lei. Mas qualquer um que disser isso, eu posso ser salvo obedecendo à lei, ele deve estar preparado para investigar de verdade o que a lei ordena. Porque para amar a Deus por completo, teríamos que obedecer à lei por completo. E para sermos abençoados, em vez de amaldiçoados por Deus, teríamos que analisar a lei e satisfazer todas as suas exigências. Isso não pode ser feito. É impossível obedecer à lei por completo. Então, objetivamente, buscar a salvação pela observância da lei significa ser amaldiçoado. Mas ser amaldiçoado também tem um outro conceito aqui, que eu chamo de um conceito psicológico. Porque todo ser humano que procura salvar-se por meio do próprio desempenho vai experimentar uma maldição em termos subjetivos. O que eu quero dizer com isso é que a tentativa de se salvar por obras vai conduzir o ser humano a uma ansiedade profunda, a uma insegurança profunda, porque esse ser humano nunca vai ter certeza se ele está vivendo de modo suficiente,
à altura dos padrões da lei, quaisquer que sejam esses padrões. E isso deixa o ser humano que quer viver pelas obras da lei super sensível à crítica, deixa ele intimidado, deixa ele com inveja de quem o ofusca, deixa ele nervoso, receoso, vaidoso, enfim, fica se gabando por tentar se convencer da própria posição. De um jeito ou de outro, aquele que quer viver pela obra da lei vive com a sensação de maldição e de condenação. Então, só há uma maneira de escapar da maldição de desejar viver pelas obras da lei. E é claro que tudo se deve ao que Jesus fez. É o que diz os versículos 13 e 14. O versículo 13 diz que Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso favor ou em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, aqui Paulo está nos introduzindo na bênção, porque ele diz que Jesus se tornou maldição em nosso favor. Paulo cita Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, dizendo: maldito aquele que é pendurado no madeiro. E essa maldição é amaldiçoado por Deus. Algumas versões mais clássicas justamente dizem: aquele que é pendurado no madeiro foi amaldiçoado por Deus. No Antigo Testamento, quando se executava alguém, costumava ser por apedrejamento. O corpo então ficava pendurado em uma árvore, como símbolo da rejeição divina. Não que o sujeito fosse amaldiçoado por estar pendurado, mas ele era pendurado como sinal da sua maldição. Então, Paulo estabelece essa ligação com Cristo, cuja a execução de Jesus foi em um madeiro, para mostrar que ele experimentara a maldição da rejeição divina. Então, de fato, Cristo se tornou maldição em nosso lugar. E quando ele faz isso, ele nos liberta, ele nos resgata da maldição da lei e toma essa maldição da lei para ele. É tomada por nós. As palavras aqui no versículo 13, em nosso favor, significa em benefício de, ou no lugar de. Então, Jesus é amaldiçoado no madeiro em benefício nosso, em nosso lugar, como nosso substituto. Jesus recebe a maldição que nós merecíamos, a fim de que nós pudéssemos receber a bênção que ele merecia. Portanto, os nossos pecados e maldição são entregues, são imputados a Cristo. E a justiça e a bênção e o Espírito são imputados a nós. É uma imputação dupla. Observe aqui nos versículos 13 e 14, que Paulo não se limita a dizer que Jesus nos resgatou retirando a maldição. Jesus não nos resgata retirando a maldição de nós. Jesus nos resgata tornando-se maldição em nosso lugar. E aqui há um paralelo com o que Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21. Porque ele diz assim: daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o que isso quer dizer é que Jesus foi tratado como se fosse pecador, como responsável por tudo pelo que uma pessoa má seria responsável. Legalmente falando, Jesus se tornou o pecado. E por que isso é tão importante para nós entendermos isso? E aqui eu quero aplicar o texto para caminharmos para o encerramento. Por que é tão importante para nós entendermos que nós somos justificados pela fé? Que Abraão foi justificado pela fé. Que aqueles que são filhos, que são da mesma fé, são filhos de Abraão. Que aqueles que são filhos de Abraão pela fé estão desfrutando das bênçãos de Abraão.
e que aqueles que decidem, ou que querem, ou que têm a intenção de viver apenas pelas obras da lei, são amaldiçoados, e que Jesus Cristo se fez maldição, se fez pecado em nosso lugar. Por que é tão importante entendermos isso? Porque esse entendimento revela a maravilhosa afirmação relacionada com o que nos acontece quando cremos. Se Jesus se tornou um pecador por nós, então nós, da mesma forma, nos tornamos justos. Se o fato de ele tomar para si a maldição significa que ele foi considerado por Deus como um pecador, então o fato de recebermos a bênção significa que somos considerados por Deus perfeitamente justos e sem defeitos. Então, isso significa que somos justificados pela fé, mediante a fé. Então, salvação significa muito mais do que perdão. Não se trata apenas de ter dívidas canceladas. Nós também passamos a ser perfeitos aos olhos de Deus. E assim nós permanecemos. Nós não começamos confiando na morte de Cristo para nos salvar, essa morte que o transforma em maldição e nos abençoa, para depois a gente seguir na carne, a gente seguir por nós mesmos, pelo nosso próprio esforço, como se nós tivéssemos que fazer por merecer a bênção contínua. Isso é insensatez, isso é loucura. Isso é o que Paulo fala no versículo 1, quando ele fala, ó Gálatas insensatos. Não. Uma vez que nós somos salvos por Jesus Cristo, nós continuamos na nossa trajetória de fé, nós continuamos vivendo também pelos méritos de Cristo. Por isso que eu sempre digo que o Evangelho não é o ABC da vida cristã. O Evangelho é o A a Z da vida cristã, porque nós prosseguimos como nós começamos, tendo o coração amolecido e moldado pelo conhecimento e pela confiança no Cristo crucificado. Nós não começamos no Evangelho e depois passamos para um estágio mais avançado. Nós não podemos fazer isso e nem precisamos fazer isso. Nós começamos no Evangelho e permanecemos no Evangelho. Então, para concluir, o que Paulo busca evidenciar aqui nesse trecho que nós lemos hoje é que as Escrituras confirmam o que ele havia afirmado lá no primeiro trecho, nos versículos de 1 a 5 do capítulo 3. O exemplo de Abraão deixa claro que os judaizantes estavam errados. Para nós hoje, esse é um lembrete do Evangelho. O Evangelho que nos livra do poder da morte, do pecado, do mal, do maligno. Mas também é uma aplicação prática de que se estamos cansados, ansiosos, perturbados e temerosos demais na vida, isso pode ser um sinal de que nós estamos nos apoiando em nosso próprio esforço para sermos validados diante da vida e nos esquecendo que pelos méritos de Cristo nós somos justos diante de Deus mediante a fé. É por isso que o Evangelho é o que nos valida. A fé no Cristo crucificado, que ressuscitou, é o que nos valida. Não é o nosso esforço, não é o nosso próprio esforço para tentar alcançar bênçãos, não é o nosso próprio esforço para tentar alcançar e perseguir bênçãos espirituais. Não, porque quanto mais nós nos esforçarmos, mais cansados nos sentiremos. Quanto mais nós tentarmos alcançar pelo nosso próprio braço, mais ansiosos estaremos por não conseguir alcançar, mais medo teremos do que vão pensar de nós na nossa prática religiosa. Não, o Evangelho é esse lembrete também de que nós somos validados diante da vida pelos méritos de Cristo, mediante a fé. Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe, que Deus abençoe toda a nossa igreja, para nos lembrarmos do Evangelho todos os dias da nossa vida e para nos lembrarmos que somos justos diante de Deus, não mediante a nossa obediência, mas mediante a fé em Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês. No próximo domingo nós nos reencontramos presencialmente
no culto da IBV Nova. Eu convido você para que, se possível, esteja presente e que você tenha um excelente restinho de semana. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, a sua família. E nós encerramos esse período ouvindo mais uma música. Tchau. deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais.